Bom dia a todos. Hoje abro o nosso terceiro diálogo necessário. Então, hoje nós vamos tratar das questões associadas às mudanças climáticas e saúde mental. Esse programa é bem diverso, teoricamente, mas ele tem um grande valor, ou talvez missão em comum, que se refere àquilo que está acontecendo na vida. Nós estamos preocupados com a teoria? Estamos. Nós estamos preocupados com a precisão metodológica? Estamos. Mas, mais do que tudo, nós estamos preocupados com aquilo que a psicologia tem que fazer e tem que se estender em termos de fenômenos sociais. Então, por que nós estamos aqui falando de saúde mental? Porque a psicologia que a gente pratica nesse programa tem como área de concentração a prevenção e o tratamento, e ele prioriza a produção do conhecimento referente à intervenção, prevenção e promoção de saúde de todo o tecido social, contemplando a diversidade de posicionamentos epistemológicos, teóricos e metodológicos da psicologia clínica. Por isso, a gente tem que falar de mudança climática e não só de saúde mental. É muito frequente, quando a gente fala com criança e adolescente, eles falarem que o planeta está doente, né? E acho que está. Antes de dar a palavra para os especialistas que vão falar para a gente de como isso está acontecendo, se em 1986 teve a primeira conferência de promoção de saúde, em dezembro de 21 teve a 10ª. Um trecho desta conferência se refere ao que é a promoção de saúde, né? Aquela que este programa endossa. É o processo que permite às pessoas assumir o controle e melhorar a sua saúde, bem como seus determinantes. A promoção de saúde consiste em criar condições e um ambiente propício a escolhas saudáveis para todos, e onde as pessoas vivem, trabalham, envelhecem e se divertem. Vezes e vezes vai se reiterar que saúde se refere a um conjunto de relações, né? E que há uma necessidade, né, de tornarmos os indivíduos potentes e conscientemente orientando suas escolhas. É sobre isso que hoje a gente está aqui reunido para ouvir e para poder conversar, né? Muito obrigada. Então, a minha fala vai ser sobre crises climáticas e os impactos socioambientais. A gente fala do efeito estufa como se fosse a pior coisa do mundo. O efeito estufa é importante, mas da forma como a coevolução da vida na Terra deixou. O que nós estamos tendo é um efeito estufa acelerado pela emissão de gases muito rapidamente. E aqui as evidências que nós estamos no aquecimento global, concentração de dióxido de carbono acima dos últimos 2 milhões de anos, nós já estamos, são coisas que já aconteceram, né? Recursos glaciais sem paralelo nos últimos 2.000 anos, a última década mais quente que qualquer outro período dos últimos 125.000 anos, nível do mar aumentando mais rápido do que qualquer século nos últimos 3.000 anos, cobertura de gelo do Ártico de verão menor do que em qualquer período dos últimos 1.000 anos e aquecimento do oceano mais rápido do que qualquer momento desde a última era do gelo. E a acidificação dos oceanos. E os pontos que são extremamente críticos se a gente atingir a 1,5 graus acima da média do planeta. Nós já estamos próximos, né? Chegamos a chegar a 1,4, 1,5, mas foi um pico, não é a média geral. Mais que 70% dos corais vão morrer, que virtualmente desaparecerão os recifes a 2 graus centígrados. Mais de 100 milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras estão vulneráveis ao aumento do nível do mar. E o nível do mar pode subir 1 metro a mais quando atingir 2 graus centígrados, comparado com o nível de 1,5. Outro grande problema, insetos polinizadores, né, tendem a ser extintos também, e eles que garantem a nossa comida, porque eles é que vão fazer a fecundação para a gente poder, fecundação das plantas para gerar os frutos e a nossa comida aí. O Oceano Ártico poderá estar completamente sem a camada de gelo. No verão, no final do século, se a temperatura atingir 1,5, nós estamos próximos, né?
mas a 2 graus centígrados isso ocorrerá em uma década, quer dizer, em 10 anos. A frequência e intensidade das secas, isso está evidente, né? E eventos climáticos extremos vão aumentar, já estão aumentando muito, né? E isso afeta a vida das pessoas. Hoje a gente tem 15 vezes mais probabilidade de morrer devido às condições meteorológicas extremas do que no passado. O grande problema das crises climáticas é a globalização que a gente tem no mundo também, as consequências disso, né? Então, os vírus patogênicos aos seres humanos, todos eles aqui já passaram e os que vão vir, né, ocorrem naturalmente no planeta e vivem dentro de um ciclo natural nas florestas, onde os animais silvestres, como morcegos e outros transmissores, são hospedeiros, estão lá vivendo numa certa harmonia. O problema ocorre quando as ações humanas quebram esse ciclo e o vírus, que apresenta a capacidade de mutação e recombinação, passa a infectar humanos também, que antes não infectava humanos, né? É mais ou menos o que aconteceu com os indígenas quando o branco chegou nas aldeias levando o vírus de gripe, por exemplo. Eles não estavam dentro do sistema e não tinham evoluído com esse sistema de gripe, né? Até hoje tem problemas assim. Então isso é exatamente o que aconteceu com o corona, né? Tem um estudo que prevê que 20% da infecção por vírus da dengue e chikungunya nos próximos 30 anos, devido às mudanças climáticas, vai aumentar então de 20%, né? E as temperaturas altas estão fazendo essas doenças evoluírem para regiões como já falamos aí. E isso tem tudo a ver com a perda da biodiversidade pelo desmatamento, que é um fator apontado como fundamental para explicar todas as infecções de arboviroses que tivemos e que vão ter. O Aedes aegypti não consegue sobreviver no meio de uma floresta, só que ele conseguiu se adaptar ao meio urbano e aonde a gente está e concentra a população. Então a transmissão desse vírus é muito fácil, mas na floresta ele não consegue porque existe uma série de outros organismos que competem com ele ali dentro. Então, uma das sugestões é que se façam corredores arbóreos, se arborizem mais as cidades para não deixar esse deserto como a gente vê aqui hoje, né? Então, ela não tem essa biodiversidade que faz esse efeito tampão aí. Isso nós estamos mudando rapidamente. E no Mato Grosso é possível, pela legislação, você tirar o cerrado e plantar eucalipto como se fosse uma floresta. Aqui, no caso, tem um estudo feito na Amazônia, pelo Wisconsin, que o aumento de 4% do desmatamento na Amazônia levou a incidência de malária em 50%, aumentou em 50%. Então, uma correlação direta entre desmatamento ou perturbações do ambiente natural e doenças que são levadas por vetores, né? Tem uma fala interessante do Krenak, que agora recentemente está na academia, né? Então, de forma repentina, um ser invisível, um vírus, no caso do SARS ou a Covid, né, fez a humanidade parar para parar. Fomos obrigados a viver um estado de meditação involuntária. O padrão civilizatório desenhado pelo sucesso, entre aspas, né, da espécie do Homo sapiens. Então, esse superorganismo vivo, de qual fazemos parte, começou a gritar e a reagir. E esse projeto etno-ecocida, que nós estamos tendo, né, que empregamos como valor primordial da nossa existência, que prova que a humanidade da humanidade não chegou. Então é crível que esses modelos civilizacionais continuarão em disputa no período pós-pandemia. E tem uma agenda que fala para transformar o mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que ela trabalha com 5 P's. Então, trabalhar na pessoa, no planeta, pensando no planeta, na prosperidade, paz e parceria. O Banco Mundial continua financiando projetos que não têm cabimento, né? Por exemplo, o desmatamento e plantio de eucalipto, e o Banco Mundial fez isso e o nosso banco também faz esse tipo de coisa. Então, cadê essa preocupação de fato, né? Então, ou continuar fazendo uma agricultura desse tipo, usando veneno à vontade, ou fazendo uma agricultura diferenciada com agroecologia, com agrofloresta, que está provado que a gente consegue alimentar o mundo. Esse papo de que a fome é por falta de alimento, não é. A fome é por falta de distribuição correta e falta de... É uma geografia da fome mesmo, né? A reconciliação é um assunto sério, mas não pode paralisar a gente. Acho que isso vai ser a nossa fala de discussão aí. Obrigado. Ok, muy buenos días a todos. Disculpen, no falo portugués, hablo español. Tengo poco tiempo para hablar de un tema muy importante, ¿cierto? La Tierra, 4.500 millones de años, viva, joven, única, ¿cierto? Nosotros, los humanos, el Homo sapiens, 300.000, 200.000 años,
Nos creemos los dueños de este planeta, ¿cierto? Todos hablamos hoy día del antropoceno, hablamos claramente del impacto sustantivo que la especie humana, Homo sapiens sapiens, ha tenido en el planeta Tierra, y este paradigma no da ninguna señal de cambio. Y evidentemente es urgente que desde las ciencias sociales este tema se aborde. En simple, algunos conceptos. Vengo a hablar de riesgo. El riesgo es una función, ¿cierto?, de amenaza, exposición y vulnerabilidad. La amenaza, el peligro, ciertamente, es como la muerte. Todos vamos a morir. La amenaza, el incendio, la onda de calor, la inundación, la lluvia intensa. Y como la amenaza no la podemos eliminar de la ecuación, como la amenaza no la podemos borrar, los esfuerzos de la ciencia evidentemente deben estar en disminuir exposición, en bajar la vulnerabilidad. Y ese es un desafío gigantesco porque no es instantáneo. El cambio climático hace que las amenazas, los peligros sean más intensos y frecuentes. La mudanza climática aumenta y cambia los patrones de exposición. Lugares que nunca antes se habían inundado hoy día se inundan. Lugares que nunca antes habían vivido tanta temperatura, tanto calor, hoy día sienten mucho calor. El cambio climático cambia los patrones de exposición y evidentemente que influye también en la vulnerabilidad, un elemento multifactorial que hace que las comunidades, las personas sean más susceptibles de ser afectadas, particularmente los más pobres y precarizados. El riesgo es una probabilidad de daño, el riesgo es una posibilidad, el desastre es lo concreto y los desastres, que es la materialización del proceso de riesgo, aumentan día a día. No hay ninguna señal de cambio, que tenemos un círculo vicioso permanente: desastre, respuesta, recuperación y nuevo repetición, y luego desastre, respuesta, recuperación y repetición, y repetición, y repetición, y es un círculo vicioso que ya no puede continuar. Chile, ejemplos montones, incendios todo el tiempo, cada vez más grandes y nadie lo vio venir. Las inundaciones, se ven los sedimentos en el Océano Pacífico de cuencas hidrográficas capturando mucha lluvia en poco tiempo. Todo se inundó, todo se desbordó, hospitales inundados completamente, pensando que nunca más se iban a inundar, pensando que estábamos en una mega sequía que implicaba que los ríos ya no eran un peligro. No entendemos los procesos de la naturaleza, no aprendemos lecciones. ¿Por qué no aprendemos lecciones? ¿Dónde queda la memoria? ¿Quién explota la memoria? Les cuento, los pueblos originarios. Y aquí mostraban ejemplos de pueblos originarios. Chile también tiene pueblos originarios, obviamente. La cultura mapuche tiene la leyenda, la mitología de Caicay y Tren Bilú. Bilú significa serpiente, Caicay es la serpiente del agua, del mar, del océano, que te quiere inundar, que te quiere ahogar. Y Tren es la serpiente de la tierra, que con un ruido ensordecedor le dice a las personas que corran hacia arriba y se salven de la inundación. La cultura mapuche sabe que permanentemente debe localizarse en ciertos lugares, que las partes altas son seguras para la inundación. Ellos no olvidan. Por ejemplo, la figura aquí son los típicos textiles mapuches que muestran la serpiente, Caicay y Tren. Por tradición oral, permanentemente lo transmiten. Cuando fue el gran terremoto gigante, el más grande del mundo, registrado instrumentalmente en mayo de 1960, magnitud 9.5, todo este pueblo, que es un pueblo casi 100% mapuche, corrió a zonas elevadas. Se salvó los cerros, en las alturas, no murió nadie. Sin embargo, todos los otros pueblos costeros del centro-sur de Chile fueron ampliamente destruidos, inundados completamente. Casas y viviendas muy cerca del peligro, muy cerca del mar. Los mapuches nunca olvidaron, ninguna vivienda en esa oportunidad tuvo daño importante ni víctimas por el aprendizaje. Lo repiten, lo transmiten, aprenden. El gobierno del Estado de Chile, el pueblo fue completamente destruido y en el mismo lugar lo dejaron. ¿Qué explica
que los estados y los gobiernos reconstruyan en los mismos lugares. ¿Cuál es el rol de las ciencias sociales, de la psicología, para entender cómo acompañamos un proceso justo de relocalización? El cambio climático implica relocalización. Los procesos de adaptación van a ir acompañados de relocalización. Mostraba el compañero el ascenso del nivel del mar. Tenemos que relocalizar los asentamientos humanos costeros. Tenemos que relocalizar muchas cosas. Y ese proceso debe ser acompañado desde el punto de vista psicosocial, porque hay cosas que no entendemos. Desde el punto de vista cuantitativo podemos relocalizar, construir lo que queramos, pero evidentemente las personas tienen que tener una opinión al respecto. En el año 2010, grandes ondas destruyeron todo de nuevo. En 1960, el mapuche corrió, el chileno se quedó y las viviendas fueron destruidas. 50 años después, nuevas grandes ondas destruyeron todas nuestras costas, terremotos, tsunamis, etc. Los blancos no aprendimos nada. ¿Quién investiga ese hecho? ¿Quién investiga la memoria? La memoria salva vidas. Y el gran dilema hoy día es que el cambio climático detona procesos y desastres lentos y por lo tanto entender su urgencia, comprender la urgencia para la gran mayoría es difícil. Desde la academia tenemos que construir caminos que fortalezcan el diálogo para que quienes toman decisiones políticas en el mundo real le den la urgencia y la prioridad a esto. El riesgo es complejo y por lo tanto la mirada multidisciplinaria de todos los saberes, sobre todo el de las ciencias sociales, es importante porque este es un problema de la cabeza. Quienes nacieron en 1950 vivieron cierto umbral de temperaturas. Quienes nacen ahora, el 2020, van a estar sometidos a esfuerzos, a escenarios de vida hipercomplejos. Hay términos que yo no conozco, pero la ansiedad ecológica, la ecoansiedad, la solastalgia, que es ese terror al impacto, a la destrucción del medio ambiente, hoy día cobran fuerza y son conceptos que deben responsablemente ser profundizados. Debemos entender qué está pasando. Este artículo de Pearson, 2024, fue publicado last week, la semana pasada, en Nature, la revista más importante del mundo, y le dice al mundo entero y a toda la psicología: por favor, psicólogas, psicólogos del mundo, estudien esto, es urgente. Y dice el artículo de Pearson, ¿cuáles son los temas prioritarios que deberían las ciencias sociales abordar? Porque nadie lo está haciendo. Ansiedad ecológica y la solastalgia son temas que necesitan respuestas porque no hemos logrado avançar en ello. Muito obrigado. A proposta aqui dessa apresentação é trazer um exemplo de um caso de estudo da realidade chilena a propósito dos processos de relocalização e como a gente pode identificar que, por exemplo, a crise climática vai produzir muitas relocalizações e como a psicologia tem uma tarefa importante de entender, facilitar, respeitar esses processos de relocalização. Então, uma das perspectivas que a gente trabalha aqui é uma perspectiva dessa análise da dimensão política, da intimidade e do cotidiano, né? E falamos muito, né, dessa análise das micropolíticas dos processos psicoambientais. Quando a gente pensa na questão do lar para uma psicologia ambiental que se propõe problematizar essas dimensões políticas, a gente começa a visibilizar certas disposições, né? Como os estados vão construindo políticas que causam dano. Então, por exemplo, uma dessas políticas que a gente pode entender no nível habitacional, por exemplo, são as despossessões, né? Existem muitos estudos já no Brasil sobre como as despossessões vão sendo constituídas principalmente a partir das remoções, né, que são processos muito conhecidos a propósito, por exemplo, da construção de grandes infraestruturas que removem populações tradicionais, geralmente, pero populações em geral, que habitam esses territórios previamente, e como essas relocalizações ou essas remoções provocam muitos danos e muito sofrimento, muito mal-estar psicossocial. Então, não são somente as pessoas que perdem o seu lar em processos de remoções forçadas, mas também estamos falando de um número enorme de não-humanos que também perdem o seu lar nesses processos. Aves, de vegetações, de insetos, de
todos esses não humanos que vão compondo os territórios e que geralmente são invisibilizados para as políticas públicas e também muito invisibilizados para as ciências sociais e para a psicologia, incluindo. Como a gente faz um luto de um lar perdido, né? Como a gente pode trabalhar, elaborar esse processo de perda ou de desconexão de um lugar amado, né? Então, conceitos aí típicos do apego a lugar, por exemplo, que a gente já estudou muito na psicologia ambiental. E um processo que aparece de forma muito, muito importante é o cuidado, né? A gente sabe que, desde as teorias feministas, o cuidado é um processo importantíssimo, um processo chave para compor, para ir constituindo o lar, nesse processo simbólico afetivo, mas também parece ser um processo muito importante para desfazer um lar. Então, todas essas práticas de cuidado entre pessoas e entre não humanos é uma prática bastante importante para permitir a sustentação desse desfazer, desses processos de sofrimento em torno ao desfazer um lar. Quando a gente pensa nesses processos de desfazer um lar, a gente está pensando num processo de sofrimento, de um processo que geralmente nos comove, nos gera algum tipo de mal-estar. E esse mal-estar, ou essa hostilidade desse processo da despossessão pode ser vivido de muitas formas, né? E uma das pesquisas que a gente tem feito lá no Chile já faz alguns anos é a propósito de uma erupção vulcânica que relocalizou muitas pessoas e observamos que esse processo, desde as políticas públicas, foi um processo bastante hostil. Mas um processo muito chave aqui tem a ver com o lugar das mulheres nesses processos de relocalização. Então, observamos, e a gente deu aqui o nome de comadreando, como uma palavra também que invita a pensar em um olhar, uma perspectiva latino-americanista, como se podem ir tecendo, construindo certas práticas de cuidado, relação e afetos entre mulheres que permitem a sustentação desses processos hostis. Quando a gente desfaz um lar, a gente fala de um processo aqui que pode ser tanto voluntário como involuntário, e é um processo que atravessa todas as nossas histórias biográficas com o lar, né? Não acontece somente em processos atravessados por experiências traumáticas, por exemplo, mas é parte da nossa história quando a gente muda de casa ou quando mudam algumas dinâmicas nessa casa e temos que ir readaptando esses processos afetivos simbólicos. E dos convites de quando pensamos o lar é um convite de poder problematizar essas experiências, identificando as permanentes negociações entre distintas esferas aqui, né? Esferas públicas e privadas que entram nesse espaço doméstico, atravessando a nossa intimidade. Então, muito bem. Quando falamos da questão da América Latina, estamos falando de um paradigma territorial dominante. Estamos falando de um permanente atravessamento neoliberal, patriarcal e colonial nas nossas intimidades, nas nossas subjetividades. Então, a forma como construímos subjetividade ou a forma como subjetivamos os nossos lares está permanentemente atravessada por essas três categorias políticas sociais, né? E esse sofrimento psíquico, principalmente, significa uma certa melancolização, uma certa individualização das relações sociais. Então, a forma como nos relacionamos e como nos relacionamos com o território está atravessada por esses processos políticos, né? A partir de uma lógica capitalista e neoliberal, principalmente neoliberal, o que observamos é que esses laços sociais que, em outros momentos, em outros contextos, permitiam sustentar esses processos de sofrimento, bajo lógicas neoliberais, já não estão tão presentes, né? Então, se vão construindo certos processos de desamparo. Poderíamos dizer que são políticas que construem desamparo nesse sentido. Então, uma das formas de entrar nesses problemas tem a ver com um conceito que eu particularmente acho muito poderoso, muito bonito, que é o conceito de corpo-território. Geralmente, a psicologia também mais hegemônica, ou a psicologia ambiental mais hegemônica, invisibiliza os processos do corpo, né? Geralmente, a gente fala da mente, da cabeça, se aplicam questionários, né? Toda aquela coisa típica que a gente já conhece. Mas o que passa com o corpo nesses processos, nesses atravessamentos das dimensões e dos problemas ambientais? Então, esse conceito de corpo-território é um conceito que foi cunhado principalmente pelos movimentos indígenas e feministas
nossa Pachamama, certo? E esse conceito nos permite identificar que tudo o que acontece no território atravessa os nossos corpos de alguma ou outra forma, mediante sintomas, mediante dores, mediante distintas experiências de mal-estar que vão expressando essa vulneração de direitos do território também, né? Quando a gente pensa nessa questão do corpo-território, das despossessões, das remoções e da crise climática, aqui é um convite a pensar a dimensão psicossocial desses processos, psicoambiental desses processos, né? Então, como podemos restabelecer condições de dignidade, não somente para as pessoas, mas também para todos esses seres que compõem conosco estes territórios, né? Então, uma das formas alternativas que vimos em algumas comunidades tradicionais tem a ver com esse processo de sustentação afetiva e vincular dos cuidados. Entender o território como um espaço de cuidados, assim como o nosso próprio corpo, né? Fecho por aqui, agradeço o tempo e o convite. Muito obrigada. O Papa Francisco se tornou uma referência internacional na questão ambiental a partir da Laudato Si. É um documento de caráter eminentemente político, é um documento feito para fazer pressão, para ser um instrumento de cobrança, dizendo não dá para falar em crise climática e não haver um compromisso muito preciso com a questão da transição energética. Além da questão política e de um certo carisma pessoal, vale a pena a gente falar em Francisco na academia? A função da sabedoria católica, dessa sabedoria tradicional católica, seria propor uma esperança que nos mostrasse que o bem ainda vale a pena se comprometer com o bem. Tem uma passagem da Laudato Si que eu acho particularmente comovente. Deus recobre com a sua ternura a mais ínfima das suas criaturas num instante fugaz da sua existência. Eu confesso que quando eu li, desvio talvez de biólogo, mas quando eu li isso eu pensei logo em amebas e baratas. Deus recobre com ternura uma ameba que vive, para quem sabe, uma ameba vive algumas horas. Para um Deus eterno e infinito, o mais longevo dos seres humanos vive um instante. O mais poderoso dos seres humanos é uma criatura insignificante. Essa frase não se refere tanto, ou não só se refere às amebas ou às baratas, mas se refere a mim. Eu sou a criatura insignificante que vive um instante e que é recoberta pela ternura de Deus. Essa frase, para mim, dá a chave da contribuição de Francisco para o pensamento ambiental. Ele observa que existe uma ternura que recobre todos os seres vivos e cada um de nós. Talvez a coisa impressionante em Francisco é que ele consegue, através de uma conduta social, deixar claro essa ternura. As pessoas se sentem acolhidas, se sentem amadas por ele. Ele sabe muito bem, com uma certa maldade, a gente poderia dizer, como os bons líderes populistas latino-americanos, como dizer para nós que ele está preocupado conosco, que ele nos ama, que ele nos acolhe. Eu começo a conhecer a partir da ternura. E antes da análise racional, vem a minha capacidade de olhar o mundo com ternura ou com dominação. Uma tese clássica da sociologia do conhecimento é que as ciências são uma atividade da classe média, que a classe média não pode dominar o mundo materialmente, como os grandes políticos, como os grandes capitalistas, então tenta dominar o mundo intelectualmente com a pesquisa racional. É uma tese clássica. E, de fato, nós vemos nas nossas universidades, entre os nossos colegas, em nós mesmos, um certo fascínio pela dominação intelectual.
eu consigo destrinchar a realidade. A Laudato Si, vocês poderão ver que ela trabalha através de 2 paradigmas que se confrontam. O paradigma do amor e o paradigma do poder. Onde existe amor, existe ternura, existe cuidado. Existe amor, existe cuidado, existe um meio ambiente em harmonia com o ser humano. Onde não existe amor, existe poder. E onde existe poder, existe a destruição, a morte, a falta de sentido e assim por diante. Existe uma tendência de pensar que a tal ecologia integral do Francisco é apenas mais uma variação da ecologia, da interdisciplinariedade ou da ecologia social, uma ecologia que pensa no ser humano. Porém, a ecologia integral de Francisco se caracteriza por ser uma ecologia onde o aspecto subjetivo, a ternura, se torna critério epistemológico, como eu disse, um critério gnoseológico. E o que isso implica? Por exemplo, Francisco diz, metodologicamente, não pode haver enfrentamento da questão ambiental sem, por exemplo, a arte. Integrar totalmente a subjetividade dessas pessoas. Isso é a posição dele como ecologia integral. Acho que a reflexão católica pode ajudar. Uma ternura que permite que nós lutemos sem perder a alegria da esperança. Obrigado, gente. Eu fico pensando, e como as pessoas conversam comigo, que quando olham os objetivos do desenvolvimento sustentável, essas 16 metas para 2030, tem um susto. Olham e tem algumas reações do tipo assim, ou surtam, ou dão uma disfarce, assim, ou negam. Não existe mudança climática, não há porquê o mundo parar para reduzir desigualdades e violência. Ou é muita coisa e eu prefiro surtar e ficar na minha. Esse caminho meu, que eu vou contar para vocês, é de uma psicóloga clínica, com um olhar clínico, nos problemas ambientais, que compartilha toda a subjetividade da nossa espécie, da construção de memórias, diferentes organizações, diferentes lares. Mas é também uma contribuição de uma psicóloga ambiental. O que vocês veem nessa charge? Querido, o que é a área de risco? Será que é a primeira chuva que eles tiveram e ela não sabe porque ela vem de uma área mais seca e para ela a água é uma bênção? A casa foi feita de tal maneira que é um lar e que tem uma memória e que tem marcas de vida e que, portanto, ela é imune a qualquer intempérie, a qualquer risco. Como foi esse processo de chegar a este momento e fazer a casa aí? Qual a relação desse querido? Esse querido é a pessoa de confiança? Não são só os dados geográficos. A gente precisa saber por que está aí, quem os empurrou para aí, por que eles foram puxados para lá. Você, psicólogo, o que você faria nessa situação com essas pessoas? E as respostas foram coisas de políticas públicas que não é problema nosso. Isso é um problema de políticas públicas. Ou então era um problema, a outra referência era conscientizar. Então nós tínhamos que conscientizar as pessoas. E aí nós discutimos o que é conscientizar e o que é informar. Começamos a trabalhar isso já em 2000 e 2001, estudando os efeitos, os impactos de estressores, os estressores urbanos. Uma definição diferente de estresse que não fosse médica, que fosse das relações que a pessoa tem condições de avaliar suas capacidades de enfrentar as demandas
do meio. Então, nós fizemos aqui, já tinha um mapeamento desses estressores físicos, e aí vem o que o professor Marcelo falou e que a gente estava dizendo, a imprevisibilidade. Como é que a gente estuda situações para que as pessoas e o poder público identifiquem e tornem previsíveis o que aparentemente é imprevisível. Nós criamos instrumentos para isso. Nessa fase era isso, a gente fazia intervenção, avaliava, treinava e ia para outras populações. A gente trouxe aqui para discussão já mudanças climáticas em 2006 e 2007, com um convênio que nós tivemos com a Embrapa para trabalhar com famílias de agricultores sobre percepção ambiental e sobre apropriação de espaço. Como é o processo de apego ao lugar? Porque dependendo de como é esse processo de ação, transformação e de identificação simbólica, que é marca da pessoa naquele ambiente, a gente pode colocar soluções mais plausíveis e engajamento e diminuição de sofrimento, a perda dos seus espaços ou a transformação dos seus espaços. Eu vou para o final para dizer os caminhos que a gente tem seguido. Os ambientes restauradores, se a gente está falando de ambientes estressores. Estilo de vida, saber desses valores, crenças e organização do cotidiano. Essas perspectivas de futuro, se as pessoas têm ou não. Quais são essas perspectivas? Os ambientes transitórios para dar atenção, que é o que a gente está fazendo. Tudo isso é o que a gente tem trabalhado para refugiados e imigrantes. É manter algum vínculo com a família, de onde veio. Trabalhar com resiliência. A gente estando em São Paulo, assim, quem sabe a gente consegue colorir essa cidade. E aí a ansiedade climática, que nós estamos trabalhando agora, que nós estamos tentando fazer cartilhas para não imobilizar as pessoas em relação às questões climáticas. Isso é importante para que o impacto tão grande que tem na nossa vida não imobilize e também não leve a compulsões. Porque se tudo vai acabar, deixa aí para a galera, né? Vamos consumir tudo que tem, vai para o jogo, vai para não sei o quê e acabou. Se nós não fizermos essa mobilização e tivermos a coragem, que é a psicologia, senão as histórias que fazem conhecer-nos como seres humanos. Obrigada. O que vocês sugerem de informações ou que a gente faça para lidar com as fake news em relação às mudanças? Porque já tem a ansiedade climática, ela já está aí por situações reais, mas também tem situações que não são verdadeiras e que são divulgadas como se fossem reais e também geram essa ansiedade climática. Então, a minha pergunta é o que vocês sugerem para a gente conseguir lidar com essas fake news? Yo creo que una forma de combatir la desinformación es que la academia realmente pondere, valore de forma importante la comunicación científica al mundo real y a quienes toman decisiones políticas, porque ellos no están viendo este taller por YouTube, ellos no están leyendo artículos científicos, ellos necesitan nuevas formas de comunicar. Yo creo que la academia está en deuda, por eso la desinformación avanza. Mi punto de vista. A gente tem que trabalhar, em primeiro lugar, com a informação e com a autoconfiança dos jovens. Um jovem inseguro, um jovem que está se sentindo cancelado pela comunidade, ele vai se apegar frequentemente à primeira mentira que alguém apresentar para ele dizendo antes: você é muito legal. Em segundo lugar, um processo que não se preocupar tanto com o convencimento, se preocupar mais com a superação da diferença. Eu encontro diariamente gregos e troianos. Eu encontro um grupo que seria considerado ultraconservador de manhã e outro que seria considerado ultraprogressista à noite. Agora, o que eu percebo? Que o mais importante
não é tentar hoje convencer um ou outro que ele está errado, porque eu não vou conseguir fazer isso, mas ajudar um e outro a entender que eu sou alguém confiável para ele. Eu não estou preocupado que ele amanhã vai dizer que não existe crise climática. Eu estou preocupado em que ele diga amanhã: as pessoas que falam da crise climática são pessoas sérias, eu tenho que levá-los em consideração. Na verdade, são desinformações, como ele falou, mas desinformações direcionadas, né? Então, por isso que é o perigo. Quando é desinformado por falta de informação, é uma coisa. Agora, desinformação direcionada é muito grave, né? Como foi colocado. Como trabalhar com isso é meio complicado, porque, às vezes, dentro da própria academia, nós temos negacionistas fortes. Eu fiz parte da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança durante 3 gestões, onde se reúnem cientistas para dizer se aquele transgênico deve ser aprovado ou não, se tem efeitos colaterais ou não. A gente era bastante criterioso, um grupo pequeno, elencamos 750 bibliografias científicas publicadas em revistas indexadas, mostrando os impactos de transgênicos em casos específicos, e a gente era voto vencido. O lance da classe científica se sentir no poder. E o poder é o agronegócio, o poder é a biotecnologia. Então, para não contrapor a isso, eles se posicionam de uma forma totalmente antiética. Outra coisa que a gente tem trabalhado bastante, mostrar os malefícios agrotóxicos, que as pessoas acham que o agro é pop, o agro é aquilo, né? E o agro é tóxico, né? Trabalhar com ciência cidadã. A gente tem um grupo que tenta passar informação no nível em que as pessoas entendam. Então, agora começar a usar a linguagem dos jovens, usar todas essas mídias que tem de jovem para começar a disseminar a informação. Não contrapor a desinformação, mas tentar colocar a informação à disposição das pessoas de uma forma mais agressiva até, para mostrar que existe uma outra verdade. Eu acho que tem uma questão importantíssima, que é o contexto. Como podemos entender o contexto em que se construem e nascem desinformações, né? Qual é o propósito político que está no fundo disso? E está o outro lado de entender qual é o contexto em que essas pessoas que acreditam nessa desinformação, né? Qual é a fertilidade desse espaço que permite que elas acreditem nisso. Então, eu acho que o nosso lugar aqui na psicologia é muito mais, não é o lugar da informar por informar, mas é o lugar de entender e analisar esses contextos, né? E eu queria perguntar para a mesa como vocês enxergam a possibilidade de resgatar, como o professor Borba falou, a alegria da esperança, né? Que eu acho que é o caminho possível, né? Porque muitas vezes junto com a informação vem a desesperança, que paralisa mais ainda. Então, como dar esse segundo passo de conseguir ter e gerar no outro esse otimismo para fazer alguma mudança? A médio e longo prazo, a raiva destrói e não constrói. Se você tem um processo de luta, você precisa ter a capacidade de se alimentar diariamente com uma ternura que acompanha aquele processo. Você não luta para combater as pessoas das quais você tem raiva. Você luta para defender as pessoas que você ama. Existe uma retroalimentação entre a luta que você faz e aquele reforço positivo que você vai recebendo. Então, esse eu acho que é uma primeira coisa fundamental no processo. A segunda coisa é você entender que você não luta para vencer. Você luta porque a sua própria luta é a sua vitória. Dificilmente os meus netos vão viver num mundo parecido com o mundo que nós vivemos hoje. A crise climática vai destruir um monte de coisas que eram importantes para mim, para o meu filho, e que meu neto não vai ver. Porém, no processo de luta que nós vamos ter até meu neto ter a minha idade, ele vai aprender a viver e aproveitar o mundo e encontrar um mundo melhor
no processo de luta. Não porque ele vai vencer do modo como nós pensamos, mas porque na luta ele vai construir um mundo melhor. Vou trazer 2 ideias que eu acho que ajudam a pensar essa questão. Uma é a ideia de que a gente pode ir criando um imaginário de que é algo natural do ser humano ser destrutor. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que, biologicamente, os seres humanos são seres que cuidam. São seres de afeto, são seres de ternura, dos pouquíssimos seres que precisam de uma quantidade de cuidados enorme por muitos anos para poder sobreviver. Então, quando a gente pensa em toda essa característica destrutiva de dominação, a gente não está falando de uma biologia humana, mas a gente está falando de um modelo de desenvolvimento e que pode ser transformado de alguma forma. E, a partir disso, conecto com a segunda ideia da Donna Haraway, é justamente a questão dos parentescos. Como podemos pensar as nossas relações com outros seres desde uma outra lógica, um outro marco, já não um marco de dominação e competição, que é o marco que nos convoca, esse modelo que... Mas como podemos, nas nossas relações íntimas e cotidianas, ir transformando essas relações a partir de relações de parentes. Então, quando a gente fala de parentes, é uma lógica muito similar aos povos originários. Parentes são os cachorros, os pássaros, as nuvens, montanhas, o rio Tietê, implicado, são nossos parentes. E quando a gente pensa nessa lógica do parentesco, isso nos convoca ao cuidado, nos convoca a outros vínculos afetivos. Então, acho que isso nos posiciona em um lugar que talvez seja um pouco, claramente, muito complementar com a questão política. Obviamente, não podemos nos relacionar no mundo esse colorido como se não existissem esses atravessamentos políticos. Mas acho que a gente consegue ter mais força para a luta política e a luta de transformação quando a gente entende essa relação de parentescos estendidos. Eu agradeço a participação aqui, agradeço a mesa de altíssima qualidade, de reflexão, de posicionamento, de parceria, e que nós estamos, sim, nessa universidade, e nós, particularmente, em rede com outras pessoas, exatamente para dar conta dessas urgências sociais em diálogos necessários para que possamos efetivamente contribuir para a nossa área, para a sociedade e para a ciência. Muito obrigada por vocês estarem aqui e compartilharem.